Irmãos, veja bem, esse versículo, eu estava meditando nesse versículo da palavra do Senhor e isso me chamou a atenção. Esse versículo, essa palavra me chamou a atenção. O livro de Provérbios, ele se resume em cada versículo, né? Cada versículo de Provérbios tem uma palavra para nós. Cada versículo de Provérbios tem um começo e um fim. Em cada versículo, se você prestar atenção. O livro de Provérbios é um livro extraordinário para nos orientar. Aleluia. Né? O caminho em que nós devemos seguir. O livro de Provérbios é um livro extraordinário para nos ensinar. Aleluia. Realmente como nós devemos estar, como nós devemos andar na presença de Deus. O livro de Provérbios é uma coisa tremenda, irmãos. Embora a palavra de Deus, aleluia, esse livro sagrado, a Bíblia Sagrada é um livro extraordinário, do começo ao fim. É um livro da vitória, é um livro da cura, é a palavra, aleluia, de libertação, é a palavra de cura, é a palavra de restauração. A Bíblia Sagrada é a bússola do crente, é o caminho para a vitória, é o caminho para a cura, é o caminho para a salvação, é o caminho para a vida eterna, é o caminho para uma vida de luz na presença do Senhor. Esse é o livro sagrado, aleluia, a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Mas quando eu leio o livro de Provérbios, né, eu consigo acreditar, eu posso acreditar que esse capítulo, esse versículo que nós lemos foi escrito por Salomão. Agora você vai ver que o livro de Salomão, o livro de Provérbios foi escrito por Salomão e outros, né? Mas quando eu leio esse versículo, eu consigo acreditar que capítulo 12 de Provérbios, o versículo que nós lemos, foi escrito, aleluia, pelo sábio Salomão, que escreveu 3 livros na Bíblia: Provérbios, Eclesiastes e Cantares, né? E Salomão, um homem muito sábio e que teve uma experiência tremenda com o Senhor, na sua já idade avançada, ele escreve o livro de Cantares, né? De Eclesiastes, perdão, e você vai ver lá, Salomão, ele dando bons exemplos para todos os cristãos que desejam andar na presença do Senhor, que desejam alcançar a salvação da parte do Senhor, que desejam, aleluia, andar com o Senhor, né? Porque Salomão, quando chegou na sua idade avançada, ele escreve, eu vejo ele aconselhando os cristãos, aconselhando a igreja, inclusive se lembrando de quando ele, aproveitando a sua mocidade, ele não serviu bem o Senhor como ele deveria ter servido. E ele escreve um certo versículo para os jovens, né? Dizendo assim: lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, aonde vocês, aleluia, com as minhas palavras, não terão neles, nos maus dias, contentamento, né? Porque a gente vê, né? Hoje a gente tem força para servir ao Senhor, enquanto a gente ainda consegue dobrar os nossos joelhos, enquanto a gente ainda consegue andar, graças a Deus, porque muitas pessoas chegam nas suas idades avançadas e não conseguem mais andar, não conseguem mais
se prostrar diante do Senhor, não consegue mais dobrar o joelho diante do Senhor. E Salomão, quando chegou nessa idade, quando ele não podia mais fazer para o Senhor aquilo que ele deveria, aleluia, ter feito na sua mocidade, porque a idade já não ajudava mais, né? Começa a perceber para você ver, irmãos, a idade vai chegar. Eu estava comentando isso com o meu irmão hoje, eu estava junto com ele hoje, num certo ambiente, e nós fomos fazer algum serviço ali no sítio, né? Um trabalho ali, um divertimento, e já começou a aparecer dor nos braços, dor no ombro, dor não sei aonde. Eu falei para ele, rapaz, é impressionante como que a idade vai chegando e a gente parece que vai apodrecendo, né? A gente não aguenta fazer mais nada. Você bate um facão, já sente dor no ombro. Você vai capinar, você já não aguenta mais as dores nos braços, no ombro, né? Você vai trabalhar, você já não é mais a mesma pessoa. E Salomão, quando chegou nessa idade, quando ele percebeu, quando ele acordou para a vida, né? Não é assim que a gente faz muitas vezes? Quando nós temos saúde, quando nós temos forças, quando nós podemos servir ao Senhor, a gente fica dormindo um pouco. Aí quando a gente chega na idade, como chegou Salomão, percebe para você ver que não é isso, não é só com nós que acontece, né? Mas Salomão, um homem sábio, um homem que teve muitas experiências com Deus, teve experiências extraordinárias com Deus, um homem conhecedor da pessoa, da bondade, da grandeza, da sabedoria de Deus, né? Perdeu um tempo na sua mocidade, e quando chega na sua idade avançada, ele nos aconselha quanto ao que nós devemos fazer, quanto ao que nós devemos aproveitar hoje, enquanto nós temos saúde, enquanto nós temos força, enquanto nós, aleluia, podemos servir ao Senhor. Mas a verdade é que hoje você vê a mocidade dizendo assim, né? Eu já vi tantas pessoas dizer assim, vou aproveitar a minha mocidade, depois quando eu for mais velho eu vou servir ao Senhor. É assim que Salomão começou. É assim que Salomão imaginou. Aleluia. Penso eu quando eu vejo ele escrevendo o livro que mais aconselha, que mais orienta na palavra do Senhor, como o quanto nós e como nós devemos servir ao Senhor. Quanto tempo a gente perde, irmãos, hoje, enquanto nós conseguimos dobrar o joelho, a gente despreza essa força, essa saúde que o Senhor nos dá hoje, né? Aí eu estava falando para o meu irmão, você pode perceber que é com todo mundo isso daí. Antes, alguns anos atrás, eu pegava a Bíblia, eu lia a Bíblia de perto, eu lia a Bíblia de longe, eu conseguia ler rápido, porque eu conseguia ler bem, né, as letras, as palavras. Hoje, eu vou ler, aqui ou na minha casa, em qualquer lugar, eu tenho que colocar um pouco longe, você traz para perto, a vista já embaça. Isso é coisa que você vai adquirir no decorrer da sua idade, no decorrer do tempo. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que a idade, aleluia, está avançando, que as nossas forças, aleluia, estão se acabando. A gente percebe que a nossa saúde já não é mais a mesma, mas mesmo assim, a gente não desperta para servir ao Senhor enquanto é tempo, para buscar ao Senhor enquanto é tempo. Mas não era sobre isso que eu queria falar. E eu preciso ser rápido, porque nós ainda vamos, aleluia, ministrar a Santa Ceia do Senhor nesta noite, graças a Deus. Mas o que me chamou a atenção nesse versículo é uma coisa que nós não damos, o que eu vou falar para você agora, é uma coisa que nós não damos muito valor, que nós não nos atentamos muito para isso, nós não priorizamos muito isso, não ficamos atentos, aleluia, quanto àquilo que esse versículo da palavra do Senhor, ele nos orienta, ele nos desperta. Olha o que diz o versículo que nós temos hoje.
O caminho do tolo é reto aos seus olhos. O caminho do tolo é reto aos olhos de Deus, a Bíblia está dizendo? O caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos. Aleluia. Mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Né? Aí você começa a prestar atenção, você começa a perceber, irmãos, nessa nossa caminhada aqui na terra, e principalmente na presença de Deus, né? Porque é o que nós deixamos para trás, o que ficou para trás, nós deveríamos deixar para trás. Mas infelizmente ainda tem coisas, né, que nós vivemos no passado, que muitas vezes a gente pratica ainda hoje, quando nós já deveríamos ter deixado para trás. Por exemplo, seguir conselho, não está falando de conselho aqui? Então esse é o exemplo, seguir conselhos de tolo. Hoje, irmãos, nós não deveríamos mais ser tolo o suficiente para seguir conselhos que a gente sabe que não agrada a Deus, que a gente sabe, aleluia, que não é do agrado do Senhor, que a gente sabe que o Senhor não aprova. Não deveríamos, aleluia, seguir conselhos, aleluia, em que o Senhor reprova. Mas as nossas companhias, as nossas amizades, porque hoje nós, graças a Deus, levantamos as nossas mãos, aceitamos ao Senhor como nosso único e suficiente Salvador, porque Ele nos aceitou primeiro. Hoje nós temos a oportunidade de aceitá-lo como nosso único e suficiente Salvador, porque Ele nos aceitou primeiro. Se Ele não tivesse nos aceitado, quando que Ele nos aceitou, pastor? Quando Ele, aleluia, se entregou para morrer pregado na cruz, para não deixar nós ir para o inferno, porque não tinha mais solução para nós. Porque o pecado da humanidade, aleluia, é muito grande. Eu nem vou falar que era, é muito grande. Mas Jesus veio, e Ele mesmo sendo um sacrifício para nos livrar da cruz, e nos deu hoje, eu digo assim, né? Porque muitos dizem assim, Jesus já morreu na cruz, então eu estou tranquilo, né? Eu estou salvo, né? Mas e os conselhos? Quem é o maior conselheiro da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada? É Jesus. E Ele não deixou os seus conselhos? E nós não temos que segui-lo? Ele veio, provou para nós que é possível, e mostrou para nós quem é o caminho que vai nos levar para o céu. E quem é esse caminho? É o próprio Jesus, Ele é o caminho. Ele disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, ou seja, ninguém alcançará a salvação se não for por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí Ele deixou os seus conselhos, como por exemplo os seus mandamentos, para que nós pudéssemos segui-los. Então, Jesus, ao morrer na cruz, Ele nos deu, eu costumo dizer assim, a oportunidade de alcançar a salvação, porque nós não tínhamos mais oportunidade, não tinha mais solução para nós, não tinha mais saída para nós, era inferno e acabou, por causa do pecado da humanidade. Mas aí Jesus veio e morreu e deu para nós a oportunidade de alcançar a salvação. Aí Jesus, Ele levanta, né? Os escritores da palavra do Senhor, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, porque muitos já disseram para mim assim, pastor, mas a Bíblia foi escrita pelo homem. Eu falo, sim, mas não foi um homem comum. Não foi um homem qualquer. Foi um homem escolhido e inspirado pelo Espírito Santo de Deus para nos aconselhar. Para nos aconselhar através da palavra escrita, através deste livro, nos aconselhar quanto ao caminho que nós devemos seguir.
E um dos caminhos, aleluia, que ele nos aconselha é não seguir os conselhos do tolo. Porque os conselhos do tolo aqui eram bons e retos aos olhos de Deus? Não, eram aos olhos dele mesmo. Porque as pessoas que não têm Jesus e que não conhecem Jesus, eles fazem tudo que não pode, tudo que Deus reprova e acham que eles estão certos. Alguns chegam até a dizer para a gente assim, a vida é tão curta, vamos aproveitar, vamos curtir. Vamos curtir, irmão? Curtir. E depois? E depois? Mas o maior problema é que a igreja que deveria ser o exemplo, a igreja que deveria seguir os bons exemplos, na maioria das vezes estão dando maus exemplos e seguindo maus conselhos. Aí que está o problema. É aí que está o problema. Eu já disse para você algumas vezes aqui que é inevitável que nós vivemos o tempo todo longe dos ímpios. Eles sempre vão estar próximos, eles sempre vão estar presentes no trabalho. Olha com quantas pessoas a gente trabalha diariamente. Quantas pessoas trabalham perto de nós, junto com nós diariamente. Quantos ímpios trabalham junto com a gente diariamente. E quantas vezes eu não tenho visto, irmãos, e ouvido ímpio dar conselho para crentes que não agrada a Deus. E o crente seguir. Quantas vezes eu vi, irmãos, os crentes, né, aprendendo os palavreados dos ímpios. Quantas vezes? Quantas vezes, irmãos? Diariamente na empresa mesmo onde eu trabalho, eu vejo pessoas ímpias oferecendo aquilo que não deveria para os crentes. E muitas das vezes os crentes experimentam. Por curiosidade. Por curiosidade, porque eles falam assim, ó, a gente precisa aproveitar a vida é curta. A vida é tão curta, nós vamos ficar perdendo tempo dentro da igreja, porque para eles nós estamos aqui perdendo tempo. Né? Para eles é melhor agora estar em outros lugares que não convém, que não agrada a Deus. Para eles é melhor agora estar na frente da televisão. Para eles é melhor agora estar numa festa, em qualquer outro lugar, menos a igreja. Porque para eles, aqui, aleluia, é lugar de touro. Porque para eles, o povo que está aqui são os touros. Para eles, nós somos touros. Para eles, nós estamos perdendo tempo. Mas nós que somos conhecedores da palavra, sabemos muito bem o que nós estamos fazendo aqui, o porquê nós estamos fazendo, o porquê nós estamos aqui. Agora, se nós sabemos o porquê nós estamos aqui e o que é que nós temos que fazer aqui, por que seguir os nossos conselhos? Por que muitas das vezes dá ouvido aos conselhos que a gente sabe que não agrada a Deus? Que a gente sabe, aleluia, que se nós seguirmos esse conselho, nós vamos ser reprovados pelo Senhor. Como, por exemplo, complementando esta palavra, lembra do Salmo de número 1. Qual é o conselho que o Salmo de número 1 ele nos dá? Ele diz assim, ó, bem-aventurado a palavra de Deus. Ou seja, feliz como é feliz.
O varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Só que a gente vê muitas pessoas cristãs, conhecedores já da palavra, seguindo conselhos de ímpios. E sabe o que acontece, irmãos? A nossa carne é fraca. A própria Bíblia fala, a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Se nós, agora quem vai prevalecer? A carne ou o Espírito? Aquilo que a gente alimentar mais. Aquilo que a gente alimentar mais vai prevalecer. Então o que a gente deveria estar fazendo? Não seguir o conselho dos ímpios. Por quê? O conselho, uma vez que nós seguimos uma vez, ele vai nos enfraquecendo espiritualmente. Porque hoje você fala assim, eu vou, mas eu não vou falar palavrão. Eu vou, mas eu não vou fazer o que eu não posso fazer. Eu vou, mas eu não vou olhar para onde eu não devo olhar. Eu vou, eu estou lá, mas eu não estou fazendo nada de errado. Aí você acostuma com isso. Amanhã, você vai de novo. Do mesmo jeito. Você vai lá de novo, não fez nada que você não pode fazer, que a Bíblia reprova. Aí você vai acostumando. É assim que o diabo trabalha. É assim que o diabo trabalha. Usando, na maioria das vezes, os ímpios para aconselhar os crentes. Com conselhos que não convém, que não provém de Deus. Que não é aprovado por Deus. E muitas vezes o crente acostuma com isso. Eu digo, é inevitável que nós estejamos o tempo todo afastados, longe dos ímpios. Mas quando nós estivermos juntos, nós temos que ser diferente. Nós temos que fazer diferente, temos que falar diferente, nós temos que andar diferente, nós temos que olhar diferente, nós temos que nos vestir diferente, nós temos que pensar diferente, nós temos que aconselhar diferente. Tem que ser diferente em tudo. É fácil, pastor? Não. Não é fácil. Não é fácil. Mas como que nós vamos vencer essa guerra? Na palavra. Como nós vamos vencer essa guerra? Na oração. Nós não vamos vencer esta guerra de outra maneira se não for na oração e na leitura da palavra. Porque essas coisas vão nos enfraquecendo. Quando você vê, você deixou de ler a palavra. Você deixou, aleluia, de orar. Você deixou de jejuar. Você deixou de consagrar. Quando você vê, aleluia, você deixou de vigiar. Quando você vê, você já deixou de ir na igreja. Quando você perceber, meu irmão, o diabo já te apelou até o pescoço. De volta no charco de novo, de barro de novo, no pecado. E aí depois, meu amigo, é só Jesus para ter misericórdia. Por quê? Simplesmente porque nós seguimos um conselho, um dia só, uma vez só. Seguimos um conselho de um ímpio. Que na maioria das vezes são usados pelo inimigo para ficar assim, vai mesmo, você vai deixar quieto? Você vai deixar barato? Você vai deixar isso passar? Você vai deixar quieto? Larga de ser besta. Vai. Irmãos, eu já ouvi crente dizendo assim, vou pedir 2 minutos para Jesus, vou pedir 5 minutos para Jesus e vou sair de mim. Vou sair do controle. Eu vou pedir 5 minutos para Jesus e vou resolver as coisas do meu jeito. É isso que o diabo quer. É isso que o inimigo quer. É que você dá ouvido aos conselhos que não convêm uma vezinha só. Porque aí você abriu uma brecha. E se você abrir uma brechinha, não. Se você dá uma brechinha,
O diabo faz essa brechinha virar uma brechona da largura dessa porta aí. E quando ele entrar, meu amigo, é só Jesus para te salvar. É só Jesus para te libertar. Mas quando você percebeu que você errou, quando você percebeu que você olhou para onde não devia, quando você percebeu que você falou o que não devia, quando você percebeu que você fez o que não era para ter feito, quando você percebeu, aleluia, que você seguiu um conselho que não era para ter seguido, e você, aonde você estiver, no trabalho, você se retirou, foi no banheiro, chegou em casa, foi no seu quarto, foi num cantinho ali, em qualquer lugar, e você buscou a misericórdia de Deus, orou e repreendeu, na oração, aleluia, é que nós vamos vencer. Porque na maioria das vezes, né, as pessoas pensam assim, ó, foi uma coisinha de nada, não tem problema não. É aí que está o maior problema. É onde você acha que, aleluia, foi muito pequenininho o pecado, né, e não tem problema nenhum. Aí que está o problema. Quantas vezes a gente não vê diariamente, irmãos, ímpios aconselhando o crente no caminho errado? Ímpios, aleluia, aconselhando o crente para olhar onde não se deve olhar, para fazer o que não se deve fazer, para falar o que não se deve falar. E o Senhor está sempre nos observando. Aí você percebe, a palavra de Deus tem orientação para nós sobre o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer, sobre o que nós podemos fazer, o que nós não podemos fazer. Mas muitas vezes a gente, aleluia, prefere pegar caminhos que não agradam a Deus, seguir conselhos que não agradam a Deus. Já ouvi gente falando assim, você é crente, não é pouco não, pai. Pede 5 minutos para Jesus e desce o braço.